Por onde anda o último pentacampeão em atividade? História do ex-jogador Lúcio. Um 7-0 logo no início e pouco mais de 2 décadas dedicadas ao futebol foram suficientes para conquistar títulos tão importantes quanto uma Liga dos Campeões, que é a Champions League, o tricampeonato alemão, um título italiano, a Copa do Mundo da FIFA, entre outros. O zagueiro, com faro de gol, foram mais de 50 marcados. Começou jogando como ponta direita, ainda no terrão. No vídeo de hoje, vamos contar a história desse atleta que começou em Brasília e ganhou o mundo. Estamos falando do pentacampeão Lúcio. No começo, ele queria ser atacante. O sonho era ser um camisa 7, um ponta direita com muitos gols. Mas teve que começar lá atrás, aos 13 ou 14 anos, pela altura e força física que tinha. O colocaram de zagueiro. Formado pelo Internacional, o zagueiro Lúcio chegou ao Colorado depois de sofrer uma goleada de 7-0 quando jogava no Guará do Distrito Federal. Mesmo com o resultado, o atleta conseguiu chamar a atenção do técnico Celso Roth. O treinador confirmou a situação e foi questionado sobre como conseguiu encontrar qualidade em um defensor que tomou 7 gols em uma partida. Ele explicou que o jogador tinha características que demonstravam o potencial para que fosse um grande atleta no futuro. Aspas. Isso realmente é muito difícil, quase impossível, mas o Lúcio era um menino muito bom, voluntarioso e rápido para a época. O perfil físico, a qualidade técnica e a explosão dele me chamaram a atenção. Vi em um jogo todas as características que marcaram a carreira dele. O Lúcio enfrentou atacantes com velocidade de atacantes. É um defensor alto e forte, mas compensa com a velocidade e a explosão, afirmou Celso Roth. Assim, Lucimar da Silva Ferreira, o Lúcio, nascido em Planaltina, em 8 de maio de 1978, foi chamado para integrar as categorias de base do Colorado e conseguiu se destacar. Foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1998. Ficou lá por 6 meses e foi alçado ao time principal, ficando até o ano 2000. Valorizado no Internacional, passou a chamar a atenção em times da Europa. E foi o Bayer Leverkusen. O Internacional negociou o zagueiro com o Bayer. O atleta foi contratado por 8 milhões e 300 mil dólares. A temporada no Leverkusen em 2001-2002 é coisa de lenda na Alemanha. Vice-campeã de tudo: Bundesliga, a Taça da Alemanha e a UEFA Champions League. Apesar de não ter conquistado títulos pelo Leverkusen, Lúcio fez uma boa campanha na Liga dos Campeões da UEFA em 2001-2002, sendo um dos principais nomes da equipe comandada por Klaus Toppmöller. Titular na final, o zagueiro marcou o gol dos alemães na derrota de 2-1 para o Real Madrid. A partida, realizada em Glasgow, ficou marcada por um golaço antológico do francês Zinedine Zidane. Sem conseguir se classificar para nenhuma competição europeia depois de escapar por pouco do rebaixamento no campeonato alemão, o Bayer queria vender o zagueiro brasileiro para fazer caixa. Entre 2001 e 2004, no total pelo clube alemão, Lúcio atuou em 139 partidas e marcou 21 gols. Chegou a hora de novos ares. Aos 26 anos, Lúcio, que fez parte da equipe titular do Brasil que conquistou o Mundial de 2002, assinou um contrato válido por 3 anos com o Bayern de Munique. O clube bávaro desembolsou 12 milhões de euros para garantir o concurso do Internacional Canarinho, que representava o Bayer Leverkusen até então. Lúcio ficou no Bayern de Munique até 2004. Lá ele foi 3 vezes campeão alemão e também 3 vezes campeão da Copa Alemã. Aos 31 anos, novos ares. Vai para Inter de Milão. Na Inter de Milão, Lúcio vê o auge, referência. Essa talvez seja a palavra que melhor consiga descrever a relevância do zagueiro Lúcio para o futebol europeu nos anos 2000 a 2010. Capitão da seleção brasileira durante anos e vencedor nato, o xerife marcou época em grandes clubes do velho continente. Na Internazionale, o jogador viveu o auge da sua carreira e ajudou os Nerazzurri a conquistarem a tríplice coroa em 2010. O brasileiro chegou à Itália em 2009, depois de longa passagem pelos alemães Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. A Inter de Lúcio foi
tão devastadora na temporada 2009-2010 que ganhou a tríplice coroa. Primeiro venceu a Copa da Itália em cima da Roma. Na campanha, o zagueiro marcou um gol fundamental para a virada sobre a Juve nas quartas de final. Depois, os comandados de Mourinho emplacaram mais um Scudetto, o quinto em sequência. Por fim, a cereja do bolo, a Liga dos Campeões, saboreada após derrotar o Bayern, antigo clube do brasileiro, na decisão. Um ano dos sonhos para Lúcio, que foi escolhido para a seleção do ano da FIFA, a Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol, feita em parceria com a própria FIFA. Na temporada 2010-2011, ajudou a Inter a faturar mais 3 títulos: Supercopa Italiana, Mundial de Clubes e Copa da Itália. Na temporada 2010-11, ajudou a Inter a faturar mais 3 títulos: Supercopa Italiana, Mundial de Clubes e Copa Itália. No entanto, em julho de 2012, a Inter passou a conduzir uma renovação no plantel e decidiu encerrar o vínculo com Lúcio, deixando o zagueiro livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Lá foram 136 partidas oficiais e 5 gols anotados. Assim, lá vai Lúcio para um novo clube na Itália. Recebeu a proposta da Juventus e aos 34 anos reforçou o rival da Internazionale. Motivação não faltou quando o atleta foi anunciado pela Vecchia Senhora. Porém, bem diferente do planejado, Lúcio não obteve sucesso com a Juventus. Com um currículo invejável, Lúcio se destacou dentro do futebol por sua seriedade, sua simplicidade e, acima de tudo, por seu comprometimento. Um vencedor nato, foram 11 anos a serviço da seleção brasileira. Com a Canarinho, o camisa 3 do Brasil na Copa do Mundo de 2002, conquistou o Penta na Coreia do Sul e Japão. Também pela Verde Amarela, venceu a Copa das Confederações em 2 oportunidades. Em 2005, fez parte do grupo que derrotou a Argentina por 4-1 e se sagrou campeão na Alemanha. Já em 2009, teve a honra de erguer o título com a faixa de capitão no braço, em um torneio no qual terminou como herói da conquista. Foi de Lúcio o gol do título contra os Estados Unidos na vitória por 3-2 em Joanesburgo, na África do Sul. São 3 mundiais no currículo, todos ocupando a titularidade na zaga da seleção. Em um deles, na Copa de 2006 na Alemanha, o xerifão brasileiro quebrou o recorde de mais tempo sem cometer faltas na competição. Lúcio alcançou a marca de 386 minutos sem nenhuma infração. À volta a terras brasileiras, Lúcio firmou vínculo de 2 anos com o tricolor paulista. Porém, em janeiro de 2014, reincidiu com o clube, do qual já estava afastado devido a um problema de indisciplina envolvendo o técnico Paulo Autuori, e rumou para o Palmeiras. Lá no Porco, o Beck chegou a ser eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista de 2014, ao lado de Anderson Salles, que na época era jogador do Ituano, e usava a braçadeira de capitão. Entretanto, teve um ano bem aquém da expectativa. No início de 2015, foi afastado da equipe. Em maio, o Alviverde rompeu com o Defensor. Após deixar o Palmeiras, Lúcio defendeu ainda o Goa, time indiano, então treinado por Zico. Aí foi para o Gama e o Brasiliense, onde decidiu se aposentar em 2019 com 41 anos. Lúcio foi o último remanescente do grupo pentacampeão mundial em 2002 a pendurar as chuteiras. E você, apaixonado pelo futebol, já conhecia a história do zagueirão Lúcio? Ele passou muitos anos jogando fora. Nosso contato com ele foi mais na seleção brasileira e já no final de carreira. Mesmo assim, é fantástica a história desses gigantes pentacampeões. O que você acha do Lúcio? Deixe aí nos comentários. E na sua tela, mais craques brasileiros das antigas. Escolha um e espero você lá.